lá combatente do Norte da guerra. Quando passar toda essa confusão que está acontecendo aí em Israel, vai ficar o rescaldo político, né, da mesma. E é muito provável que o atual primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, ele se encontre numa situação bastante difícil, né? Porque, não obstante a reação, né, a reação enérgica de Israel contra o Hamas, o desastre aconteceu no governo dele. A responsabilidade é toda do Netanyahu, seja por falhas de inteligência, seja por falhas de segurança, o que quer que se possa dizer, ele vai ser cobrado, né? Independente da resposta que ele dê, ele vai ser cobrado no futuro pelas vítimas, pelas falhas, etc. Uma conta deve sobrar para o Netanyahu. Mas, para poder dimensionar, fica difícil agora saber em que grau isso vai ser exigido dele e de seu gabinete. Mas o fato é que nós temos que olhar hoje o cenário atual, né? Nós temos que olhar o cenário em que as coisas acontecem. Bom, agora eles formaram um novo governo aí, né? Tem uma nova composição, vamos ver como é que serão os apoios, mas há diversos detalhes que nós precisamos prestar bastante atenção. Um deles é que provavelmente, né, o acordo com, mediado aí pela Arábia Saudita, né, o acordo com envolvimentos sauditas, ele deve virar fumaça. Por que, que eu falo isso? Porque não há clima no Oriente Médio no momento para nenhum acordo. As coisas estão muito dificultadas. A opinião pública dos países do Oriente Médio, que ela existe, tem gente que acha que são ditaduras extremamente fechadas. Alguns são, de fato, mas mesmo assim sempre se teme, né, a voz das ruas. Então eu acho difícil, no momento, Israel conseguir alguma coisa com a Arábia Saudita. E a gente começa a ver um vizinho que Israel tem no sul aí, que é o Egito, né? Há cerca de 300 a 500 mil refugiados de Gaza. O Egito está fechando as fronteiras. Então, na medida que Israel for cozinhando essas pessoas no inferno de Gaza com as suas bombas, né, a situação, os protestos no Egito podem ser bastante grandes. O país pode se ver obrigado a liberar suas fronteiras com Gaza e o que vai piorar efetivamente a relação com Israel. Israel precisa do Egito para ter alguma estabilidade no sul. Um outro problema também é o problema dos sequestrados, né, que não se sabe direito, aí ninguém chega a um consenso de quantas pessoas de diversas nacionalidades que o Hamas sequestrou e levou para a faixa de Gaza. E por que nós falamos isso? Porque a pressão dos países, né? Muitos desses sequestrados têm dupla cidadania. A pressão dos países, dos respectivos governos, né, aos quais pertencem esses sequestrados, e a pressão vai ser grande. Israel vai ter que saber trabalhar com isso aí, principalmente se morrer gente, né? Se alguns sequestrados morrerem em função das ações militares de Israel, a situação do país de Israel com relação a esses governos vai ficar bastante delicada. Outra coisa que nós temos que lembrar também é a situação da Ucrânia. O Zelensky definitivamente ele fica numa situação difícil. A Rússia iniciou uma série de ataques aí. É muito difícil calcular se os Estados Unidos vão ter perna para atender aí, né, os dois conflitos. A gente já nota uma coisa, né? Eles vão priorizar Israel. Se os Estados Unidos tiverem que fazer uma escolha, eles vão escolher Israel. Isso já está mais do que na cara. Eles esperam não ser levados a essa escolha. O que a gente observa nas autoridades americanas é isso. Olha, vamos tentar atender os dois problemas. Mas o que também já fica mais ou menos concluído é que se tiver que fazer uma escolha, essa escolha certamente será Israel. Até primeiro pelos laços, né? O lobby de Israel é muito forte nas duas casas aí do Congresso dos Estados Unidos. Segundo também que acaba se tornando a escolha lógica, porque é mais fácil, né?
a possibilidade de se obter uma resolução num conflito com o Hamas, pelo menos uma resolução temporária, porque a definitiva é muito improvável, é maior do que uma solução contra a gigantesca Rússia na Ucrânia. Algumas autoridades dos Estados Unidos, algumas pessoas influentes, elas já se tocaram que esse conflito aí da Ucrânia contra a Rússia dificilmente terá futuro. Então, é mais do que lógico que esse apoio vá ser carregado para Israel, né? E, assim, há quem diga, não, Israel tem condições de se defender sozinho. Num primeiro momento, sim. Num primeiro momento, eles têm equipamentos, tecnologia, pessoal, etc., para fazer frente ao Hamas. O problema é que são duas questões, né? Primeiro, quanto tempo vai durar essa crise? Israel vai ter perna logística para suportar uma crise longa? Longa que eu digo, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Segundo, também a gente não sabe se o conflito vai se ater única e exclusivamente a Gaza. Há alguma movimentação do Hezbollah, né, no Líbano, a inquietação aí no Líbano, a faixa de Cisjordânia, né, a autoridade palestina aí está numa situação bastante difícil. Outros países árabes podem ter agitação, mesmo o Egito, eu preciso lembrar disso. E tudo isso acaba por impactar a própria posição de Israel e pode ser um fator aí, né, de extensão dessa guerra. Os Estados Unidos, para se precaver, já mandaram um grupo de batalha nuclear em porta-aviões, querem enviar um segundo aí para aquela região, já mostraram aí, né, quais são as suas intenções. Se isso vai resolver o problema, não sabemos. Mesmo a resposta americana, ela tem suas limitações. Uma guerra de grandes proporções ali, nem os Estados Unidos daria conta, porque são diversos atores na área, né? E a gente precisa lembrar também que os Estados Unidos têm bases militares na Síria, no Kurdistão e algumas no Golfo Pérsico, e essas bases podem ser atacadas aí por mísseis e drones iranianos, né? E o que é mais complicado, fica muito difícil defender essas bases. Seria muito difícil, né? Já tem a situação toda da Ucrânia aí, uma boa parte dos recursos americanos estão comprometidos, e comprometer mais recursos no Oriente Médio agora vai ficar uma coisa bastante complicada. O que eles têm de recursos dá para atender Israel, dá para ajudar Israel, mas se a guerra ela se espraiar para essas outras regiões que nós citamos aqui, é bastante discutível qual será o futuro disso. Os Estados Unidos vão ter que dar conta. Eu lembro que quanto mais força eles usarem ali, né, pior será a indignação das ruas. Nós não estamos mais em 2003, quando se invadiu o Iraque. O mundo é completamente outro. Então esse é o cenário complexo. É mais complexo do que nós conseguimos apresentar no único vídeo, mas seja como for, né, como essas coisas andem como andarem, vai ser o Netanyahu, quando passar tudo isso, ele vai ter uma vida muito difícil. Tem gente querendo vender a imagem do Netanyahu como um moderno Churchill. Eu penso que na era das redes sociais que nós estamos vivendo, que é uma era predominantemente iconoclasta, né, dificilmente nós conseguimos fazer um outro Churchill. Boa parte, né, da aura que se criou em cima do ex-primeiro-ministro inglês era pelo fato de que havia uma imprensa dominante, uma imprensa hegemônica, havia pouca oposição, pouca gente para apontar os erros de Churchill, então era muito fácil elevá-lo. Netanyahu não terá tanta sorte.